mim é muita alegria, né? Poder participar aqui com vocês. Como o Emerson disse, é a segunda vez. E eu estou aqui, guardado no interior de Goiás, em Rio Verde, uma cidade aproximadamente 200 quilômetros de Goiânia, que é a nossa capital, e caminhando no Evangelho e seguindo a Jesus e, como se diz, tentando ser um discípulo dele todos os dias e experimentando essa potência que é viver o evangelho da graça e do perdão e da misericórdia. Todo mundo está me ouvindo perfeitamente aí, né? Sim, para mim aqui tá perfeito. Aqui Maravilha. também. Sete Lagoas, Emerson, só para mim fazer essa referência aqui, fica Sim, próximo a em Minas, né? fica próximo de Belo Horizonte, 70 quilômetros de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Não é muito longe, não. Oh, então, maravilha, hein? Pertinho ali, só alegria. É 1 hora de carro, né? 1 hora de carro. Aqui, para mim, para ir a Goiânia já fica um pouquinho mais complicado, já. Mas a gente sempre vai, é bem tranquilo também. Sim, Mas eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com os irmãos e ler um texto que se encontra em Marcos, capítulo 7, que é uma das vezes que Jesus tem um embate forte com os líderes religiosos. Eles viviam sempre nessa tensão, nessa inquisição, nessa perseguição, e viviam uma realidade que era até estranha, porque eles não conseguiam se desvencilhar da figura de Jesus, da pessoa de Jesus. Aonde Jesus estava, aonde Jesus ia, aonde Jesus estava fazendo algo, eles estavam presentes, estavam observando os detalhes para que pudessem pegar Jesus em alguma coisa. E no texto que está dito aqui, que está escrito aqui, essa perseguição, essa inquisição, esse acompanhamento detalhado, minucioso, ele não simplesmente foi apenas na figura de Jesus, mas ele passou a ser também para quem estava andando com Jesus, com os discípulos de Jesus. Eles começaram a observar os trejeitos, os modos, aquilo que os discípulos de Jesus, que não tinham nenhum tipo de pedigree religioso, que não eram necessariamente nenhum da elite é, sacerdotal ou religiosa ou política da época, pelo contrário, eram pessoas marginalizadas, eram pessoas que viviam à margem da sociedade, eram pessoas que viviam com o seu dia a dia normal, uns eram pescadores e outros exerciam suas profissões, as suas profissões de maneira muito tranquila, alheia àquilo que era proposto pelo escopo religioso do momento. E eles tinham essa fixação não só em Jesus, mas também nos seus discípulos, a ponto de observarem a maneira como eles comiam, como eles não respeitavam de maneira deliberada ou não os rituais, as limpezas purificadoras, aquilo que a tradição religiosa tinha como prioridade naqueles dias. Os discípulos de Jesus, e Jesus, possivelmente, também aqui o texto
não diz, mas está dito, né? Não está escrito, mas está dito, não acompanhava esses ritos. E para eles isso era um absurdo, era algo que mexia com as estruturas deles, a ponto de gerar no coração deles esse ódio, essa, essa vontade que veio a culminar lá na frente com o desejo insano de assassinato, de matar, de tirar a vida de Jesus. Mas especificamente nesse texto, eles estão preocupados com as exterioridades. E Jesus, então, revela algo para o ensino que ele estava propondo, dizendo o seguinte: eu vou ler uma versão que é parafraseada, então, às vezes, ela pode ter algumas palavras assim meio diferentes, mas o texto, como eu disse, se encontra em Marcos 7, e nos versículos aqui 6, 8, 7, 8, 9 e 13, mais ou menos. Jesus reagiu àquela situação e disse o seguinte: o profeta Isaías estava certo a respeito de enganadores como vocês. Ele acertou em cheio. Esse povo faz um show, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta ao seu gosto, alterando o mandamento de Deus e sempre adotando modismos. E ele ainda continuou e diz: que conveniente, não? Vocês se livram do mandamento de Deus para seguir os modismos religiosos sem serem incomodados. E mais à frente, dirigindo-se à multidão, ele acrescenta: ouçam agora todos vocês, prestem bastante atenção. Não é o que vocês comem que contamina a vida, é o que sai de vocês. Essa é a verdadeira contaminação. Essa é a máxima que ele diz e fala aos sons, aos pulmões, para a multidão que o cercava, e quebra toda essa estrutura que tem o poder de contaminar o coração. E é aí que é onde eu quero me ater, porque a gente, eu, constantemente me pego pensando nessa forma que Jesus tinha de ensinar, que às vezes ele dizia algumas máximas de maneira genérica e os discípulos às vezes não entendiam o que ele queria dizer, e ele, nesse momento aqui, como ele estava irritado com a situação, porque o texto deixa claro para a gente como Jesus ficou irritado com essa situação, e ele se irrita também com os discípulos, por eles não entenderem o que ele estava dizendo. Olha, nem vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer aqui, que não é o que entra que contamina o homem, mas sim o que sai, porque é do coração que provém todas as coisas. Mas tudo aquilo que é ruim é produzido nessa terra que é o coração. E se a semente que cai no coração não é uma semente boa, não é uma semente que é fruto do evangelho, da palavra, daquilo que eu digo, daquilo que eu estou dizendo a vocês, muito provavelmente o que cairá dentro de vocês é esse espírito religioso que quer cercear a liberdade do evangelho e ainda produz N penduricalhos
que não tem vida em si mesmo, que só produz um ente de fachada, um ente que não consegue discernir e produzir frutos bons, mas simplesmente se torna alguém que é um fanático sem verdade, sem profundidade e, acima de tudo, sem fruto, sem aquilo que dá sabor à vida, aquilo que ilumina a vida verdadeiramente. Nem vocês que estão andando comigo não conseguem entender isso, não conseguem discernir isso, e é do coração aonde se produz todas as realidades, mas tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que provém do interior do homem é o que de fato contamina o homem. E Jesus se irrita com eles e quebra todo esse aparato religioso e dá um puxão de orelha nos seus discípulos. Porque, de fato, constantemente, a gente se apega a esses detalhamentos, a essas contaminações que vêm de fora. A gente quer constantemente produzir algo que não é verdade em nós, que não tem profundidade em nós, que não tem largueza, entendimento, consciência em nós. Não adianta dizer apenas, não adianta falar apenas, não adianta dizer e dar o show apenas. Tem que haver verdade, inteireza, tem que haver profundidade, tem que haver raízes profundas, porque senão a gente vai para o caminho mais fácil, e o caminho mais fácil é sempre nos deleitar nas impressões, naquilo que está visível aos nossos sentidos, mas que não carrega verdade em nós, que não carrega profundidade em nós. Para nós é muito mais fácil viver de aparências, viver de máscaras, viver daquilo que a nossa reputação promove. É muito mais fácil para a gente viver da nossa reputação. É muito mais fácil viver daquilo que as pessoas pensam a nosso respeito e do nosso próprio auto-engano de viver baseado naquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito. A ponto de nós estarmos caminhando com Jesus e não entendermos qual que é a propositura, qual é a verdade absoluta que Jesus diz, que não basta apenas viver do show, tem que se conhecer de verdade, tem que haver profundidade, tem que haver raízes em nós. E as raízes só são produzidas por aquilo que procede do coração dessa terra que carece todo dia de regamento, de limpeza, de receber a semente certa, que é o Evangelho de Jesus, que é a boa nova de Jesus, que são os bons relacionamentos, que são as boas palavras, que são as verdades que nos incomodam, mas que tiram de nós as ervas daninhas que às vezes vão ganhando contornos nos nossos corações e vão trazendo para nós isso que vai contaminando a nossa vida, que vai produzindo em nós inveja, que vai produzindo em nós arrogância, que vai produzindo em nós prepotência, que vai produzindo em nós maledicência, que vai produzindo em nós toda sorte de
situações ruins que são a antítese do fruto do Evangelho, que é o contraponto do fruto do Evangelho, que é paz, que é alegria, que é gozo no Espírito, que é a alegria do Espírito em nós. Portanto, meus irmãos, o que Jesus quer que nós nos atentemos nessa manhã é que o nosso coração esteja cada dia mais aberto, livre, que a nossa consciência esteja alargada e dilatada para receber o que de fato traz vida para a nossa existência, traz vida para o nosso ser, para quem a gente é em Deus. E aí, assim a gente fazendo, a gente vai ver que o nosso coração e a nossa vida verdadeira vai estar cada dia mais viçosa, cheia de saúde, cheia de abundância, cheia de alegria, porque é essa palavra do Evangelho que faz morada em nós e que cria raízes em nós, que se aprofunda em nós, é que faz com que o nosso rosto brilhe, os nossos olhos cintilem, a saúde, nós podemos até estar morrendo, nosso corpo pode estar até sendo comido por câncer, como um amigo nosso, Carlos Fábio, da estação de João Pessoa, Emerson deve ter conhecido ele. O corpo Sim. sendo comido pelo câncer, viveu os últimos anos dilacerado, comido, lutando com todas as suas forças, mas quando ele abria a sua boca, derramava uma energia tão maravilhosa que vinha do coração para nos animar, nos fortalecer. Toda vez que eu conversava com ele, eu saía animado, eu saía melhorado, eu saía com um dunamis, com um poder, com uma dinamite dentro de mim para reverberar essa palavra do Evangelho no coração das pessoas, dos meus irmãos, de quem estava próximo, porque dentro dele havia uma solução de saúde que transcendia essa realidade que nós vivemos. É isso que Jesus estava dizendo para nós. E é isso que ele está dizendo hoje, nessa manhã aqui, nesse ambiente que nos foi proposto para discernirmos, para compreendermos hoje a palavra singela do Evangelho. O que eu disse aqui não tem nenhuma novidade, mas só terá novidade em nós se ganhar contornos de verdade em nós e profundidade em nós e caminho em nós e que isso possa se dilatar em nós e aprofundar em nós. Aí a gente vai conhecer mais, a gente vai beber mais, a gente vai se aprofundar mais nessa verdade do Evangelho. E é essa a minha oração, para que eu, juntamente com vocês, meus irmãos, possamos cada dia mais estarmos cheios dessa saúde proveniente do Evangelho, da graça, do perdão, do amor, da misericórdia, nesse mundo caotizado, aonde existem tantas sementes ruins sendo produzidas e tantos frutos sendo produzidos de maneira a tirar a alegria do nosso ser, mas que nós possamos comer desse fruto e beber dessa água que é o Evangelho de Jesus, para que a gente possa romper com bom ânimo esse mundo, essa hora,
esse tempo, esse aion, e que a gente possa continuar sendo, na singeleza do que nós fomos chamados, discípulos de Jesus, sendo luz do mundo e sal dessa terra. Essa é a mensagem que eu deixo aqui para vocês. Feliz por ser convidado a estar com vocês. Oro a Deus para que o Espírito reverbere isso de maneira muito mais intensa e muito mais produtiva no coração de vocês. E é isso, Emerson. Eu finalizo aqui a minha participação na mensagem. Agora você falou que tem esse momento da gente conversar e eu estou à disposição. Beleza, mano. Foi muito bacana. Você lembrou aí do mano Carlos Fábio, né? Que Sim. mentor junto com a gente. Eu sempre me recordo dele sorrindo, né? É, Sempre recordo dele sorrindo. E nos últimos, somente no último ano, né? Ele fazia os encontros dele, né? Fazia os vídeos dele, né? Que ele fazia, além dos encontros lá da estação dele, ele fazia alguns vídeos, né? No sim, YouTube, algumas coisas. E ele era muito bacana. Ele não tinha uma perna, não é, cara? isso. Ele Ele não já tinha uma... vinha assim, já sofrendo com essa realidade já tinha um tempo, né? Então já tinha amputado uma perna, já já estava bem ruinzinho mesmo assim, E, fisicamente falando, né? e a gente, assim, mesmo de longe, as poucas coisas assim, que a gente podia, às vezes, era sempre bem, né? Ele não ficava reclamando, né? Ele sempre bem, sempre pra cima, né? Isso. Mas